Fala galera, começando mais um podcast aqui, Dirigindo Empresas. Temos mais um convidado hoje. Esse cara eu relaciono ele com um cara da área da saúde. Apesar de ele não ser médico, para mim ele é o que ele representa. Já vou apresentar para vocês. Para variar um pouco, vou mandar aqui nossos patrocinadores. Vamos lá. Sedzingene, nosso amigo Renan. Se você precisa melhorar sua produtividade e fazer render mais o seu tempo, se você sente que seu espaço podia ser melhor utilizado, sabe, em prol das atividades da empresa, chama esse cara aí, tá? O Renan, ele é engenheiro consultor e líder da Sedzingene, que pode te ajudar com um belo trabalho em cima dos seus processos, do estoque e da produção em geral, tá bom? Como a gente sempre fala, quem não mede não gerencia. Então, ele consegue te ajudar a trazer indicadores muito importantes. Venda simples, consultoria de vendas. Se você tem uma equipe comercial, você precisa contratar esse cara aí para te ajudar, né? Para treinar os seus vendedores. E se você não tem uma equipe comercial, aí que você precisa do cara mesmo. É o Vinícius. A gente vai deixar os links todos aqui na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. E aí vocês perseguem o cara lá e entrem em contato, certo? Temos um cara novo aqui, um tal de CRM Seguros, tá? É o CEO da empresa, que é o nosso amigo Celso Mantovani, amigo de longa data. A CRM Seguros oferece ao mercado de CRM desenvolvido especialmente para o mercado de seguros, claro, né? Já diz o nome. Que também conta com ferramentas voltadas para funil, leads, cálculo de cotações, dashboard, além da integração com a plataforma Google Agenda. Então você consegue fazer tudo isso. Se você é um cara da área de seguros, né? Um corretor de seguros, você precisa dessa ferramenta para controlar suas vendas, controlar os seus contatos. E assim você ganha mais eficiência na hora de vender, meu querido. Porque a vida é muito solitária, né? De quem faz isso. Tá bom? Procura o nosso amigo Celso. E a W Suzuki Consultoria. Nosso plano, 5 anos em 5 meses, tem o objetivo de trazer a sua empresa para os trilhos. Então, se você está aí com uma sensação de desespero, negócio de vai, não vai, já tentou diversas táticas e a sua empresa ainda está, né, aquém do que você deseja, procura a gente vai te ajudar, certo? Agora, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado, que é o meu professor de corrida, é o Alan. E aí, Alan, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo. Isso aí. Cara, difícil trazer esse cara aqui. O cara trabalha 40 horas por dia. O dia dele é mais longo que o dos outros. O cara veio direto do trabalho pra cá. E por isso mesmo eu te agradeço, cara. De verdade. Pra quem segue a mim, né? O meu perfil ali, Wagner Suzuki Consultor, vocês estão vendo que vira e mexe eu posto umas fotos aí 6 horas da manhã correndo na rua. Não sei se alguém lembra, mas teve um dia que eu postei num sábado de manhã, frio do cacete, né? Entrando numa represa. Então, essa criatura aqui que me convenceu a ir lá. Quase morri? Quase morri. Mas quem nunca quase morreu, né? É uma coisa do dia a dia, né? Basta estar vivo. Alan, me fala um pouquinho da Corre Demais, que é o ponto que nos une aqui. Depois eu vou explorar um pouquinho da sua vida pessoal. Você não vai escapar disso. Eu conto tudo. Quase tudo. Não me esconda nada. E aí? O Corre Demais ele nasce em março de 14. Eu e o corresponsável Fabrício, né? O professor Fabrício. Grande Fabrício. Numa conversa ali de cantina da academia. Ambos tínhamos o desejo de trabalhar com corrida. Legal. E a gente decidiu ali, naquela conversa do café e pão de queijo, assim, vamos montar? Vamos. Já tínhamos alguns alunos interessados, né? Que legal.
na época, 2 alunos dele, 2 alunos que vinham da minha parte. Tá. E Corre Demais nasce no dia 14 de março, um sábado de sol. Olha, cara, lembra até a data? Ah, lembro. É marcante, né, Wagner? Quando você pega parte do seu sonho e concretiza, fica marcado. Era um sábado de sol que depois virou um sábado de uma tremenda de uma chuva. Mas enquanto tava tendo a conversa, ainda tava só. Tava. E aí a gente iniciou com esses 4 alunos. De lá para cá, muitos erros, muitos acertos, mas com 2 propósitos muito claros para a gente enquanto empresa. Que é atender cada um dentro da sua individualidade, atender o Wagner pelo Wagner, atender o Alan pelo Alan, enfim. E 2 é acreditar no sonho da pessoa, né? A gente tem uma fala que é assim, o seu sonho é o nosso sonho, a gente sonha o seu sonho junto. Se o seu sonho é fazer 5 quilômetros mais rápido, a gente vai sonhar com você. Se é fazer uma outra maratona, a gente vai sonhar com você. Então esse foi o nosso propósito de início, vamos dizer assim. Putz, que legal, cara. E é muito bacana você colocar esse propósito de vocês, porque tá realmente escancarado no jeito de vocês trabalharem, né? Eu como um cliente, amigo, associado, etc. Cara, eu fico maravilhado porque eu te contei, né, em algum momento aí que eu desde sempre, que eu lembro, eu corria, né? Na época de adolescente. Quando eu comecei a história de correr foi quando, acho que eu tava com uns 16 anos de idade, 17, e eu trabalhava na feira ainda livre. E eu falei, cara, preciso me fortalecer, né? Porque era um trabalho braçal. E aí quando você é adolescente, você quer, né? Não quer virar o tal do chassi de grilo, né? Você não quer ficar magrelão, né? Pega mal, né? E aí eu falei, vou me fortalecer. Eu pensei, cara, vou fazer academia. Só que eu tinha um medo danado de pagar a academia e não ir, né? Que é muito comum, né? Você não deve ter visto isso na vida, né? Quase, né? Quase sempre. O melhor cliente da academia, paga e não vai. Paga e não vai, né? O cara é o patrocinador, né? Boa. Aí eu fiquei, cara, se eu começar a pagar academia e não ir, eu vou ficar muito chateado. Aí eu falei, quer dizer, vou fazer o seguinte, eu vou me obrigar a ter uma disciplina. E aí o meu lado da disciplina foi, vou tentar correr 3 vezes por semana, que é a recorrência que eu imaginei que teria que ser academia. Se eu conseguir fazer isso por algumas semanas, eu sei que pelo menos a disciplina eu tenho. E aí foi onde eu comecei a correr. E depois eu fiz academia e tudo mais. E aí vira e mexe, quando eu era adolescente, ele dava uma meia hora lá, ficava estressado, pé da vida, aí eu não dava pra descontar mais dando murro na parede, essas coisas, né? Coisa de moleque. Falei, vou correr. Aí eu saía correndo, esquema Forrest Gump, sabe? Ia correndo sem rumo e tal. E beleza. E aí esses dias eu fui parar pra relembrar, por causa do nosso treino e tudo mais. Eu fiquei pensando, quanto será que eu corria na época, né? E aí eu fui calcular, eu já corria já uns 5 km, uns 4 km e pouco. Falei, olha só, cara, eu fiquei a vida inteira pensando que maratona, o cara do nada, ele caía de paraquedas assim, pá, 42 km. Ou você corre 42 km ou você só anda no parque, na minha cabeça, sabe? Eu acho que tem muita gente que pensa dessa forma, né? A gente, quando vai admitir o aluno, a gente precisa quebrar muitos paradigmas, né? Quando você fala assessoria de corrida, não, todo mundo lá já corre, é super atleta, e não é assim. Tudo magro, né? E não é assim, cara. Você tem todos os estereótipos e todos os objetivos. Nem sempre a pessoa procura a corrida com caráter ou com viés competitivo. Ela procura a corrida porque, como a corrida iniciou na sua vida para desestressar e como ferramenta num monte de pessoas. Eu também tenho história, e aí eu sempre fui muito tímido e introspectivo, e assim, eu tinha vergonha, apesar de hoje ser profissional de educação física, eu tinha vergonha de entrar em academia, né? Então a corrida também entrou na minha vida como um exercício barato e de fácil execução, onde era eu e eu mesmo. E dentre os problemas que a gente enfrenta aqui, já não dá mais para esmurrar a parede. Eu moro em São Caetano.
E eu resolvi sair correndo. Falei assim, vou correr. Mas assim, só vou correr. E Wagner, sem brincadeira, saí sem destino, hora que eu recobrei a consciência, vamos dizer assim, eu tava aqui no Shopping Metrópole. Em São Bernardo, em São outra Bernardo, cidade. só que assim, sem carteira, sem dinheiro, sem nada. Aí eu falei assim, e agora? Aí bati a mão no bolso, não tenho nada. Lá, tudo bem? Bom dia, desculpa incomodar. Será que você poderia me ajudar de uma quantia de dinheiro? Porque eu preciso voltar para minha casa. Professor que você nunca viu na vida. Nunca vi na vida. Assim, perrengues da corrida. Tem muitos outros, mas esse foi um dos. Mas assim, E deu o quê? Uns mais de 15, nos dá uns 15 quilômetros, não dá? por aí, de 12 a 15. E assim, só fui. Meti a hashtag só vai e só fui. E acabei indo. E aí, assim, é engraçado que em determinados momentos a corrida ela é terapêutica. É tanta coisa que você vai pensando durante o seu treino, tem tantos fatores para você controlar, mas durante o momento você entra num flow e vai. E aí você consegue, obviamente a corrida ela tem o viés competitivo, né, de controle, minha frequência, meu tempo, meu pace, etc, etc. Mas tem essa coisa de parece que faz parte de um ócio produtivo. Estimula, né, de uma forma estranha, né? Parece abrindo as caixinhas tudo solto ali, Exatamente. Né? Vai fazendo uma reorganização ali dos pensamentos. Cara, é muito engraçado porque eu vim procurar vocês para correr quando eu tava para sair da natação. Então eu fiz natação por uns 7 anos seguidos. Adoro a natação, ainda se eu tiver oportunidade eu vou trazer, ainda é meu professor do Sesc. Fantástico também. Só que eu acho que eu entrei num fluxo que acho que o corpo foi acostumando, né, já com a natação e tal, e a mente também já começou a ter caminhos de boicote ali. Porque no começo da natação, o meu objetivo era muito simples, era não morrer. E como vocês podem ver, eu consegui atingir esse objetivo. Objetivo atingido. Aí depois que você não tá morrendo, você vou tentar parar de beber água. Aí vai com coisa bem simples, né? E a corrida me veio com essa substituição. E eu fiquei com esses desafios na cabeça, né? Falei, o que será que eu vou conquistar na corrida? E aí um amigo meu, que é inclusive o Vinícius, esse da Venda Simples, que é patrocinador aqui do canal, ele me mandou um link e falou assim, se inscreve. E é muito doido, porque eu sou um cara tão bom em seguir regra, eu não pensei, eu falei, tá, vou me inscrever, amigo meu, o cara quer meu bem. E me inscreveu na prova de São Bernardo. Né? Aí tinha lá 5, 10 quilômetros. Aí eu falei, vou de 5, não sou besta, né? E aí eu falei, agora eu vou treinar. E eu tava numa etapa da vida que tava difícil de eu conseguir treinar. Então eu comecei a botar o kit do tênis, bermudinha no carro e trocar no carro, no banheiro do parque e correr do jeito que dava. Aí eu corria 1 quilômetro e morria e fazia o resto andando. Eu falei, eu vou completar. Fiz a primeira prova, não me encontrei com esse amigo meu na prova. Aliás, a gente nunca correu junto. A gente já correu 3 provas que a gente estava lá, mas a gente nunca se encontrou. E aí, acho que quando eu postei, né, a dessa prova, você mandou lá e falou, cara, deixa eu te treinar, né? Aí eu falei, cara, como eu sou burro, né? Por que eu não pensei nisso antes, né? Falei, lógico, demorou, vamos junto, né, nessa pegada. E aí quando você começou a passar as planilhas e tudo mais, começa a sair de uma ignorância extrema, porque eu sempre fiz academia, sempre tive a mentalidade de séries, né, que existem séries. A natação também proporciona isso, né, chegadas, né, essa mensuração. E aí quando você mandou um treino lá baseado em séries, né, ou sei lá, em trechos, né, algum tipo de mensuração, eu falei, cara, nossa, eu nunca parei para pensar que teria essa métrica, né? Então são coisas bobas, né? Que para vocês já é um dia a dia, claro, né? Mas que para quem está começando na atividade nem para pensar que existe isso, né? Corre 100 metros, anda 50 metros, corre 5 minutos, anda 5 minutos e faz todo sentido, né? Eu costumo dizer que essa é a nossa mágica, né? Organizar o treino, a planilha, ou a periodização, planejamento ou periodização, essa é a mágica do educador físico, ou para a gente do Corre Demais, a mágica de organizar a corrida. Né? A gente sempre pensa, quando a gente vai fazer um planejamento,
de trás para frente. Da onde é a prova, da onde é o seu objetivo, da onde você está. Porque a gente precisa traçar um caminho de forma sustentável, porque, como eu disse, a gente precisa alinhar de acordo a rotina do aluno, né? Então, qual tempo você tem disponível, quantos dias você tem disponível, para a partir daí pegar e, eu falei, fazer a nossa mágica de organizar essas séries ou essas sessões de treino. No treinamento a gente vai dividir isso em 3 grandes blocos, né? Se a gente for pensar o mesociclo, o macrociclo, mesociclo e microciclo, que é o grandão, né? Que é da onde eu saio, onde eu chego. Tá. A gente está falando de um macrociclo. O mesociclo, que é cada período. Tá. E o microciclo, que é cada sessão de treino. Então, a organização desses componentes é a nossa mágica. Isso é uma coisa que eu sempre penso, aí quando eu vou te mandar áudio, né, de como foi o treino, para quem não sabe, eu treino sozinho, né, tem os treinos, né, coletivos, eu participei de 1 ou 2, né, por enquanto. Mas eu costumo treinar sozinho porque até meu treino é meio desorganizado, né? Eu tento manter a recorrência, mas não é todo dia às 6 horas da manhã, né? Então, um dia às 6, outro dia às 8, outro dia de noite, outro dia final de semana. E aí, assim que eu termino o meu treino, a cada 2 treinos, sei lá, eu passo o feedback pro Alan. E aí toda vez eu penso, como é que será que ele faz esse treino, né? Baseado em quê, né? Meio que assim, eu só vejo e faço, né? Acho legal pra caramba. E agora que você está explicando aí, de uma maneira mais abrangente, né, superficial, é bem interessante esse formato. Os treinos de tiro, né, que para ganhar mais, como é que chama? Velocidade, né, tem de resistência. Exato. E tudo mais. É um mundo à parte, né, cara? E aí é engraçado que você falou do esporte mais acessível, né, que é individual e tudo mais. E aí eu entrei no mundo da corrida e comecei a ver, vou procurar um tênis, né. Aí quando eu entrei na assessoria, eu já tinha comprado eu gosto de ASICS, né, japonês tem essa, é chato pra cacete, né, é o único que entra, né, você põe o Nike, ele nem encaixa no base pé. estreita. Aí eu comprei um ASICS e aí eu falei assim, paguei 300 pau num tênis, né? Matou meu espírito de pobre. Eu falei assim, nossa, peguei um tênis fodástico, 300 conto, animal. Aí comecei a entrar no grupo, o pessoal falou assim, o que você acha desse Adidas, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que da hora esse tênis, né? Parece até que voa, né? Na hora que eu cliquei, R$2.000. Eu falei, existe tênis de R$2.000? Existe principalmente de uns tempos para cá, a corrida é o esporte mais democrático que tem, né? Então ela vai atender todos os públicos, desde o que tem o dinheiro para comprar, o poder aquisitivo para comprar o tênis de 200, 300, 400, a quem tem dinheiro para disponibilizar para comprar um tênis de R$2.400, que é o top de linha lá da Nike, por exemplo. Sim. Então, e a mesma coisa com os relógios. Tem gente que corre com cronômetro, tem gente que corre com seu smartwatch, tem gente que corre com relógios de 3, 4 mil reais. E tá tudo bem, mas isso não garante, por exemplo, a sua performance. Eu acho engraçado que você tá falando do equipamento, que o tênis não tem como tirar, né? Mas tem uma prova que você fez que acho que era a prova do escuro, né? Sim. A prova do escuro que a gente deixa equipamento, né? Perfeito. É isso. Prova do escuro, galera, não é que ela é de noite. Eu tô falando isso porque eu achei que era de noite, porque é escuro, eu pensei, literalmente é no escuro, porra. E não é. No escuro, cara, eu achei sensacional. Eu posso falar Por favor. Formato? Não é uma coisa exclusiva, não. Não. Tá. Qualquer coisa a gente patenteia depois. Tá, eu ponho pi na edição. Cara, essa prova no escuro eu achei sensacional, porque a gente... eu vi lá os caras pareciam uns kenianos, assim, magrelo, né? O tênis desse tamanho assim, o cara todo paramentado. Falei, meu Deus, né? Ferrou, como é que a gente vai ganhar um teste, uma prova, sei lá, um desafio desses caras? E ela chegou com uma proposta que era quem se aproximava mais do seu próprio tempo, né? Então tem uma questão muito de autocontrole, né? Tem essa questão. E aí dentro do ritual ali,
O Alan pegou, botou o Alan, o Fabrício também, né? Ele colocou lá uma caixa e falou assim, galera, vocês precisam deixar os seus celulares e os relógios aqui, porque não pode monitorar. Parecia que tinha tirado o doce da criança. A galera esperneou, falou, não, mas não é para monitorar, eu corro ouvindo música, como é que eu não vou ouvir música? Não vou ouvir nada. Né? E a galera deixou o pessoal se sentiu pelado aquele dia, né? Mas você tira... O objetivo dessa prova, que a gente chama de prova no escuro, é você correr literalmente no escuro, sem parâmetro de controle, né? Uma vez que você corre e você sabe o quanto você corre. E a gente quer, com isso, a gente tem 2 objetivos. Fazer com que a pessoa entenda ou minimamente tenha o controle de saber que naquele ritmo ele vai correr para tanto tempo. Que legal, né? Isso mesmo. E é muito difícil porque hora ou outra você olha no relógio ou o único método que você tem é pelo sol, sei lá, uma coisa tem que ser muito bom, né? Pelo vento, sei lá. E o outro é uma forma de ter uma competição, mas que ela não mede performance. Ela pode até medir talvez como você performa em relação a você mesmo. Né? Então ela dá chance... E a gente está falando de corrida, né? A gente está falando de um esporte de marca. Então ela dá chance desde o mais veloz ao mais lento ganhar. Porque sensacional isso parte do princípio de que todo mundo tem a mesma chance. Né? E obviamente quem tem mais chance? Quem treina mais, porque passa a ter, por pré-requisito, se conhecer melhor. Mais autocontrole, mais autoconhecimento. Exatamente. Né? Mas não quer dizer que tem mais força na perna ou mais tempo de corrida. Né? Perfeito. É esse o viés do nosso desafio. E tem outros que a gente faz aí, que a gente chama de corridas do Corre Demais, que são corridas não convencionais, vamos chamar assim. Muito bom. Cara, eu achei excelente, porque eu vou usando... A minha vida é feita de paralelos e alegorias, é assim que o meu cérebro funciona e é assim que eu explico coisas no dia a dia. Então, quando eu estou falando com um empresário, eu tento usar esses paralelos, né? E como eu já fui jipeiro, eu usava muito essa prática, né, para falar. Então, por exemplo, quando você faz parte do clube da Mitsubishi, você tem um acesso ao Rally da Mitsubishi, mas é um rally de regularidade. Porque você bota um cara que acabou de comprar um 4x4, não sabe nem usar as marchas. E aí o cara vai querer andar 60 por hora atrás de terra, ele vai morrer, né? Você vai capotar o carro, certeza. E ele vai levar os filhos, esse que é o pior, né? Bora, filhão. E quando você fala do rally de regularidade, ganha quem está mais próximo da planilha, que na verdade a planilha é um conjunto de parâmetros. Então você está numa reta, um cara permite e fala, você tem que manter... Né? Você tem que chegar em X segundos de um ponto para outro, mantendo a velocidade de 40 por hora. Você conseguiu uma ponte, você tem que passar a 20 por hora na ponte. Se você passar a 30 por hora, você perde, porque você não tem a referência. E particularmente, né, eu gosto muito desse tipo de formato, porque eu não sou, não é distante certo ou errado, mas é perfil, eu não sou competitivo com os outros. Eu sou mega competitivo comigo mesmo. Né? Então eu era aquele cara que ficava tentando matar o fantasminha do Mario Kart ali, sabe? Tentando fazer mais rápido que eu mesmo, mas os outros eu não tava nem aí. Então esse formato da corrida no escuro eu achei sensacional. E aí eu comecei a fazer muitos paralelos com relação ao empreendedorismo. Porque também tem uma questão dessa da grama do vizinho ser mais verde, né? Então você pega um empresário. Tem empresa que gira milhões por ano. Pô, minha empresa não gira nem 200 mil. E o cara gira milhões, pô, a do cara é melhor. Então, não necessariamente, porque se o cara vende trator, se o cara vender 4 tratores, já bateu os milhões. Sim. Né? Agora, se você vende, sei lá, suporte de celular, película de tablet, imagina quanto você não vai precisar vender para dar 1 milhão. Só que é dinheiros no bolso, né, que eu brinco, né? Quanto de dinheiros no bolso você conseguiu vendendo dessa forma? E aí entra nessa questão dessa corrida no escuro, né? Eu saí muito feliz da prova, percebendo esse formato. Tinha umas senhorinhas, não, senhora não, né? Mas assim, pessoas já mais de idade correndo
feliz correndo mais rápido que eu, diga-se de passagem. E não é, eu respeito isso, eu acho super legal. Mas é essa diversidade, né? É que existe uma corrida para cada um, né? Sei lá, um negócio meio... Tô fantasiando aqui, mas é um negócio muito doido, né, cara? E outra, né, Wagner, perdão de cortar, mas se a gente for ver, um dos treinos que você fez, a solicitação é que você corresse sem o relógio, né, sem o parâmetro. Abrindo aqui os treinos aqui pro pessoal. Muitas vezes, por a gente estar preocupado, seja com métricas, seja com o vizinho, seja com qualquer outra coisa que tire o nosso foco, a gente perde o prazer, né? Então, se a gente for traçar ou continuar nesse paralelo, o cara que de repente ele quer vender mais, ele tá olhando mais, porque a assessoria do cara tem mais pessoas, você perde o prazer do atendimento, cara. Você perde de repente essa questão de assim, por que eu tô aqui? Qual que é a minha missão em estar aqui? Pô, é sonhar o sonho do outro. Então, se ele consegue sonhar o sonho de 300 pessoas, maravilha. Eu consigo sonhar bem sonhado, o sonho de 20, 30, 40, enfim, né? Mas há alguns momentos que a gente tem que tirar essas distrações e curtir. Nossa, é muito legal isso que você está comentando. Né? Não sei, é um mundo novo, então eu fico muito maravilhado ainda, né, com essas paradas, mas faz muito sentido, assim, esse paralelo da grama do vizinho, né, da autossuperação. Teve uma coisa que é interessante desses parâmetros, eu tinha uma prova uns 2 meses atrás, né, e aí uma semana antes eu fui fazer um simulado por mim mesmo, né. E aí eu fiz no meu bairro lá, tá? Falei, vou tentar correr 5 quilômetros e vou tentar fazer o melhor tempo que eu conseguir, administrando água, administrando oxigênio, etc. E fiz um tempo legal, e aí quando chegar na prova, você começa a ver as pessoas te passando, porque você está cansado e começa a caminhar, começa a bater um desespero. E aí onde você tem que controlar, inclusive esse batimento cardíaco do desespero, para você não gastar, né, energia à toa, por ansiedade, mas também te impulsiona. Na primeira prova foi muito isso, a primeira prova que eu fiz. Eu estava me sentindo cansado, só que eu vi o pessoal, mesmo caminhando, andando mais rápido. Eu falei, pelo menos caminhar, eu posso caminhar mais rápido. E aí eu cheguei num tempo que eu nunca tinha atingido, achei legal. Ou seja, essa competição, e aí falando do ambiente, né, que você tem várias pessoas mais devagar, mais rápidas e tal, mas te ajuda a fazer mais do que você precisa. Legal. Aí em outro momento, teve um treino que eu lembro, isso foi bem icônico, eu até postei nas redes sociais, que foi um treino que você falou assim, hoje o treino é seu. Não tem treino, não tem parâmetro, não tem série, né? Se desvencilhe você até colocou uma coisa assim, né? Das métricas, do equipamento e tal, e vai curtir. Eu falei, nossa, pior que foi num dia que eu tava precisando muito fazer isso. Precisava de me libertar de algumas coisas e eu usei isso para me libertar, né? A origem da corrida para mim. Falei, que massa, né? Vou fazer isso aí. Não liguei o aplicativo, acho que nesse dia eu não liguei nem música. Fiz que nem a prova do escuro, acho que eu deixei o celular só na pochetezinha ali mesmo e fui andar. Não foi o meu melhor tempo, mas foi minha melhor quilometragem. Eu nem sabia que eu corria 8 quilômetros. Aí eu cheguei, eu lembro que assim, como eu não usei o celular para medir, lembro que eu cheguei em casa e falei, cara, tive uma sensação de que eu andei muito. Aí eu fui no Google Maps, fazendo um pontinho assim, deu 8 km. Falei, malandro! E é engraçado, porque a minha mente é o seguinte, quando o aplicativo começa a falar no meu ouvido assim, tempo, 5 quilômetros, é batata. Meu fôlego acaba, a água acaba, tudo acaba. Aí, tipo, chega, tô morrendo, preciso parar. Muito psicológico, né? E aí aquele dia eu fui e fiz 8 km. Falei, como assim eu fiz 8 km? Eu não corro 8 km. Né? Corro, só não sei. Né? O corpo sabe. O corpo sabe, né? É muito doido isso, cara. Achei muito louco. Falei, aí até postei, não acredite na sua mente, ela não sabe nada. Então, tem até uma frase tatuada aqui que é: o corpo alcança o que a mente acredita. E aí, esses dias eu vi um post da Veri. Pra quem não sabe, a Veri, a Veridiana, é a esposa. É a esposa do Alan. Excelente profissional também. Garra em pessoa, né? E
ela postou assim, hoje eu não queria treinar, né? Aí eu mandei pro meu treinador, que é o Alan, né? Que é você. Sou eu. Mandei pro meu treinador que se eu não podia pegar mais leve, dado que acho que ela tinha feito alguma coisa no dia anterior. Aí você mandou uma música do Charlie Brown, bem no trecho. Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Aí ela escreveu, entendi a mensagem, foi e treinou, cara. Uma maluca, né? Tem que... É o que a gente fala. Quem escolheu correr maratona foi ela, né? Então, é difícil se desvencilhar muitas vezes do papel de marido, do papel de treinador, né? Mas naquele momento eu tava fardado de treinador, aí ficou mais fácil. Achei excelente, cara. E ficou pra mim, bem naquele dia eu não tinha treinado. Eu falei, vixe, ainda bem que eu não mandei mensagem pro ar. Já ia fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na mensagem. Eu vou dar mensagem pra mim já. Ok. Falando em maratona, o que você atingiu? Foi Ironman que você fez? Eu tenho 2 maratonas e um meio Ironman e um Ironman. As maratonas, a primeira eu queria fazer porque eu queria comemorar 10 anos de corrida, que eu tinha feito a minha primeira prova. Minha primeira prova eu fiz a do Pão de Açúcar, que é uma prova de revezamento. E tinha feito em 2005, e aí em 2015 eu fiz minha primeira maratona. Aí de lá, no ano seguinte, fiz mais uma maratona, e aí começou... Eu sempre tive o desejo de fazer triatlon. Que doido isso, cara. Mas assim, eu tinha um negócio, Wagner, de fazer o triatlon pra mim era, né, aquele mais curtinho. Eu não tinha muita noção, sabe? Eu sabia que eu queria, mas eu não sabia o quanto eu queria. E teve um dia, eu trabalhando na academia, cheguei lá, vi um painel parabenizando o professor. Parabéns ao professor Ilho por ter completado o Ironman. E tinha lá as distâncias que são, na verdade, 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida seguidos. Deus do céu. E aí eu olhei e eu falei assim, não é possível. Porque aí você começa... talvez você já tenha feito isso quando você está num trânsito, você olha lá no GPS e fala assim, se eu estivesse correndo eu faria mais rápido. Então, o que eu fiz eu já corria, eu olhei e falei assim, 3.800 de natação, 3.800 é daqui até o ponto X, 180 km de ciclismo, quanto que é isso? Acho que, é ir, voltar e ir de novo pra praia, né? Nossa, 42 de corrida eu já tinha experimentado. Eu falei assim, eu tenho que fazer esse negócio. E quando é mais perto, né? Porque foi na mesma academia, quando é mais próximo, dá mais essa sensação de é possível, não é? Dá. Não tem nada a ver, né? E assim, o Iro eu chamo de mestre porque é um cara sensacional, assim, sobre triatlon, me ensinou muito, muito, muito. E é o que você falou, eu falei assim, se ele consegue, né, guardar as devidas proporções, não querendo ser mais nem menos, eu acho posso chegar lá, né? Eu quero tentar, né? Que legal. Diante disso, eu falei assim, eu preciso construir isso. Como que eu construo? Eu falei assim, maratona eu já fiz. Então agora eu preciso fazer umas provas de natação mais longas. E aí fui aprender a nadar no mar, porque você teve a experiência na represa. No mar são muito mais variáveis, né? Tem correnteza, tem marola, tem folhinha batendo em você achando que é bicho, que vai sair alguém que vai te puxar para baixo. E a questão da cabeça. E eu falei assim, eu preciso também compor com provas de triatlon mais curtas e provas de ciclismo. E aí fui construindo. E aí... Mas você já tinha, por exemplo, nadar, eu sei que você nada faz um tempão, correr também. Bike já era um esporte que estava no... Fui construindo. Na verdade, a bike vem do ciclismo indoor. Porque desde 2007 eu dou aula de ciclismo indoor. Mas a bike em si você já tinha? Não. Então é isso que eu estou imaginando, porque uma coisa você está sabendo da bicicleta. A partir do momento que eu falei assim, eu vou fazer esse negócio, eu falei assim, vou começar a construir. Aí fiz minha caixinha de Natal,
Aí adquiri a bicicleta, Porque né? Pedi minha esse é bicicleta pro Papai Noel. Esse é outro ponto, porque se existe tênis de R$ 2.000, eu descobri que existe bicicleta de 40 pau, né? Eu falei, pô, Cara, eu tenho bicicleta de mais de 100 mil reais, né? Tem bicicleta que custa mais que eu. Então, entendi. assim, aí eu fui Certo. construindo. E aí um ponto muito bacana foi que em 2017, 2017 eu acho que eu ia fazer, mas por uma série de razões não deu. Para quem não sabe, o Ironman, a inscrição é muito cara. Hoje está na faixa de quase 4 mil reais, É mesmo? só a inscrição. E 2018, a Veri grávida, né? Nasce o Daniel em 2018 e todo mundo da assessoria sabia que era um sonho meu. Tá. E aí quando a gente fala, isso que é incrível, né? Quando a gente fala que a gente sonha o sonho dos outros, A galera vem juntos também, né? naquele momento eu vi que também sonharam o meu. Aí, que louco. Eu cheguei em casa, quarta, quinta-feira, e a Veri falou assim, ó, sobe aqui na zeladoria porque o zelador, o síndico quer falar com você a respeito de alguma coisa do carro, não sei se bateu. Eu falei assim, eu não bati em carro nenhum. Já ficou Eu não, desesperado. Né? né? E eu falei assim, meu, o que aconteceu, né? Aí já subi, já desesperado. Eu falei assim, não bati, não vou pagar, não bati, não fui eu, não fui eu. Cara, aí subi, a hora que eu cheguei na parte social do condomínio, cara, mas de noite, veio assim uns 15 pessoas, eu falei assim, meu, juntou pra me Vai pegar. espancar agora. Aí chegou na luz, aí todo mundo, corre demais. Eu falei assim, gente, que é isso? Era todo mundo corre demais? Todo é isso? mundo corre demais. É. Aí a Veri e o Fabrício falaram assim, olha, licença, vou falar em nome da equipe. O pessoal se reuniu e a gente fez a inscrição da Ironman pra você. Nossa. Eu fiquei assim, catatônico, fiquei, meu, piripaque do Chaves total. Eu não sei o que eu falo, não sei o que eu cheguei em casa, fiquei sentado, falei assim, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E agora? E agora? E aí é aquela história, né, que é um sonho que todo mundo sonhou. Eu tava com um filho pequeno, cara, eu fiz o Ironman, meu filho tinha 1 ano e meio. Olha. Então, até chegar no Ironman, lá em maio de 2019, é uma jornada que é transformadora. Não só para você, mas para quem está ao seu redor. Né? É transformadora para quem me treinava, porque o Írio, que era o cara que me treinava na época, sofreu um acidente, ia fazer a prova com a gente, foi atropelado por uma moto e teve que abortar a prova. É uma jornada que é transformadora, porque eu chegava quando você fala assim, a expressão de vou esperar a alma voltar para o corpo, era assim que eu chegava em casa depois dos treinos de ciclismo, por exemplo, porque era a modalidade que eu menos praticava, né, que eu tinha menos vivência outdoor. E é a mais longa, né? E a mais longa. Então, assim, poxa, pra você ter ideia, tinha treinos que eu começava a fazer 6h30 da manhã, chegava 2h30, terminava 2h30 da tarde, chegava 3h30 da tarde em casa. Meu Deus do céu. E sem brincadeira, sem licença poética, eu chegava e ficava deitado, jogado na sacada do apartamento, porque eu não tinha forças para levantar. Pra se mexer. Então, assim, foi uma jornada incrível, incrível. O dia em si da prova não poderia ter sido um dia mais incrível. Né? Largamos lá Onde que foi a prova? Florianópolis. O Ironman no Brasil ele só acontece em Florianópolis, na praia de Jurerê. Então, larguei às 8 horas da manhã e 12 horas e 55 minutos depois, cheguei. Nossa senhora. Vivo. Parece que sim. Parece que sim. Hoje talvez eu esteja mais, lá eu cheguei. Nem mal menos. Mas é legal, Wagner, porque assim, se a gente for falar do triatlon, a jornada é transformadora, ponto. A jornada é transformadora do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, é assim um negócio absurdo, e eu já conto um dos treinos mais desafiadores que eu tive. Tá. Mas é um negócio que te transforma, de verdade. Nesse treino, para quem tem filho pequeno sabe, tomou a vacina, teve reação. Eu tinha que acordar muito cedo e não consegui dormir à noite, porque, poxa,
eu sou pai, não vou falar assim, aí mãe, cuida aí, beleza? Que amanhã eu tenho treino. Não é assim. Sim. Então levantei no outro dia, por volta de umas 8, 9 horas, tomei meu café, nadei durante 1 hora, pedalei 6 horas na bike estacionária, né? Coloquei a bike no rolo, pedalei Sim. e depois corri por mais meia hora, se eu não me engano. Então comecei a treinar por volta de 11 da manhã, fui terminar às 7h30 da noite. Nossa. De um sábado. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, é transformador. E essa parceria também, né? Porque não é um tempão que você ficou que você não tá em casa, né? Você Exato, por precisa isso que eu dessa digo, parceria. a jornada é transformadora para todo mundo, né? Porque a esposa, no caso, nós com 2 filhos, ela ficou muito sobrecarregada naquele período, né? E são 2 filhos pequenos. Sim. Então, um estava com 2 e pouco, o outro com 7, que exige e tem demandas que, assim, precisam ser divididas, né? Sim. Mas é transformador, né? E se a gente for linkar com a parte empresarial, te exige uma organização fora de série. Você precisa ser organizado, porque não dá para você passar 6 horas pedalando sem se alimentar. Então, a corrida, o treino de sábado e de domingo, ele começa na sexta, com a alimentação, separa o material, separa a alimentação. Então, suplementação, poxa, o meu profissional de nutrição que me acompanha pediu para eu tomar um gel, comer a bananinha, depois a bisnaguinha. Então, você precisa organizar tudo nos saquinhos para você ter fácil acesso. Você está na bicicleta, você não tem como parar, ir lá no carro. Na prova você não faz isso. Então, cara, tem que se acostumar. Exatamente, entendeu? O que é de hidratação que tem que e te faz ter uma organização que absurda, te ajuda na vida também. Sim. Né? Você consegue transferir isso para a sua rotina. E seja profissional. Eu tenho que treinar natação X horas da manhã, porque tal hora eu preciso estar no meu trabalho, na outra eu tenho X tempo para fazer musculação. A organização que você tem que ter é do tamanho do desafio. Muito louco isso aí, hein, cara? Muito doido mesmo. Você falou do Iron Man e muitos livros que a gente vem lendo em cima de grandes CEOs, de grandes empresários, né? Essas coisas. Os caras começam a ficar alucinados por adrenalina, né? Uhum. E autossuperação, né? Então é muito comum o cara ir pro lado de esportes radicais, né? Entrar em uma pegada de maratona e tal. E comecei a ver que tinha uns 3, 4 empresários ícone assim, era dessa pegada, né? O Abílio Diniz, né? Ele sempre foi muito da pegada da corrida, né? A questão do Pão de Açúcar aí que você está falando. O livro dele, ele fala muito disso. Uhum. E isso vem meio que pontuando, né? E aí eu falei, cara, acho que isso é um caminho legal, né? Imagina que doido, né? Você participar fazer uma maratona, fazer um teatro, uma coisa assim. Eu tenho um cara próximo que eu tive acesso, que ele é triatleta, né? 2, né? Um cara que era o produtor musical e o outro que é um milionário aí. Era amigo do meu chefe e tudo mais. O cara é isso aqui, ó. O cara ia de bicicleta para tudo quanto é lado, né? E viraram umas referências para mim, assim, porque eu fiquei sabendo que os caras eram maratonistas ou triatletas depois de conhecer o ofício do cara. E era tipo um puta de um produtor, sabe, de alta performance, tocava guitarra pra caramba. E também era triatleta, sabe? E o outro era um milionário já ia falar milionário, não, mas a questão não é grana, né? A questão de como ele conseguiu conquistar, né, através do trabalho, do esforço e da administração de empresas, chegar nesse nível, porque ele é um administrador, um cara de negócios, né? E que também era triatleta. Eu falei, olha que louco, né? Beleza, ficou isso na caixinha. Aí eu cheguei numa dessas sessões com o meu psicólogo, né? Eu falei assim, ele falou, e aí, você conseguiu resolver aquela questão da natação, né? Porque estava querendo fazer outra coisa, uma arte marcial, de repente, né? O que você pensou? Eu falei, resolvi fazer corrida, fazendo corrida de rua. Aí ele já pôs a mão na cara, assim. Cara, assim, eu não deveria falar isso porque eu sou só jornalista, mas eu te conhecer, deixa eu só te perguntar, você não passou pela cabeça que isso é um caminho para ser triatleta, não, né? Pra você estar saindo da natação, aí ele,
Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, cara, você não tem limite. Você tá indo para uma coisa que você usa para descarregar, para ter prazer. Tudo na tua vida precisa ter o máximo, né, da performance. Aí eu fiquei pensando. Falei, é verdade. Minha esposa falava isso, né? O cara queria ser jipeiro. Que pô, o carro inteiro ele queria se matar na trilha. Eu quero ser músico. Virei músico profissional. Queria ser road, virei road profissional. Aí nesse bate-papo do psicólogo, eu falei, olha, eu posso até virar, mas não é esse o objetivo, não. Aí eu nem tô de olho em ser triatleta, né? E eu tô preocupado com a minha saúde, mas é interessante, é legal saber essas superações, né? É gostoso, Wagner, porque assim, obviamente se a gente for pensar do produtor ou do administrador, eu brinco que eu tenho mais empregos do que o pai do Cris, né? Tenho Corre Demais, eu estou funcionário público, dou aula em escola, dou aula em academia e de personal, então tenho 4, ganhei dele. É verdade. E no Ironman eu tive que conciliar com os 4. Nossa, é verdade, você já estava nessas então, de certa forma, é o que eu disse, exige uma organização, uma disciplina muito grande. E não sou psicólogo não, é bacana. Ele não sabe de nada, né? Não sabe de nada. Que doido, cara. Muito, muito legal essas histórias, cara. Eu fico alucinado. Já que a gente está fazendo esse paralelo da organização, da autossuperação, uma coisa que eu vim debatendo, até troco umas mensagens meio longas para você, né? O podcast já acontece ali, né? No WhatsApp, né? As pessoas, coitadas, sofrem comigo. E um dos pontos que eu comentei é que por que eu comecei a pensar tanto na parte do esporte? Eu não sou um esportista nato, eu era mais um moleque nerd ou da música, né? Mas o exercício físico sempre fez parte da minha vida. Mas eu não gosto de treinar, de ir na academia, já é um negócio que eu não curto muito. Eu faço porque sei da necessidade, mas não é uma coisa que me dá prazer. Agora, correr, nadar, isso é um negócio bem bacana. Só que eu comecei a perceber, até falei uns tempos atrás, num outro episódio do podcast, que quando eu assumi a figura do consultor, e aí eu me vi atendendo 15, 20 empresas ao mesmo tempo, e aí cada uma das empresas tinha 2, 3, 4 sócios e 20 funcionários, 10 funcionários, 60 funcionários, e eu tinha que lembrar, tinha não, né? Mas eu acabava tendo contato com todos os caras, aí a minha memória já tinha que guardar a fisionomia, nome, atividade do cara, perfil comportamental, e fazer todo esse banco de dados na cabeça para ajudar o empreendedor a tomar decisão. Só que tinha dia que eu sentava na frente do empreendedor e ficava assim, sem brincadeira, na minha cabeça estava assim, você é quem mesmo? De qual empresa? Porque o cérebro não estava funcionando. E eu vim com a mesma atitude que eu tinha de quando eu era gerente administrativo, analista de qualquer coisa. E não chega nem perto de ser isso. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo com o meu corpo. E aí eu comecei a perceber, trocar ideia com um amigo meu, ele falou, cara, você tá dormindo bem? Eu falei, não, dormir, você não sabe? Empreendedor não dorme, cacete, não é assim. Ele falou, não, você precisa dormir, você precisa recuperar seu corpo. Ele mandou um estudo científico de 300 páginas lá, porque que o sono, né, apropriado faz com o corpo. Eu falei, beleza, comecei a trabalhar para conseguir dormir, ok. Nunca resolvi direito isso, mas comecei a prestar atenção. Aí tem a questão da alimentação, 300 café por dia. Né? Tipo, era 8 horas da noite eu tava tomando café. E acelerado, e ansioso, e com dor de cabeça, e com tudo ao mesmo tempo. E sem noção nenhuma da química que tava rolando no corpo. Né? Sem consciência disso. Beleza, comia miojo, comia Burger King, e tentando ter alta performance, né? Tentando ter memória, não dá. E aí eu fui, cada vez estudando um setor. O sono é importante? Beleza, vou estudar. Alimentação é importante? Tá, vou melhorar. E até chegar na atividade física. Aí quando você entra na atividade física, aí que tá, né? Para você ser um ser humano melhor, pelo menos no meu caso, não vou generalizar, mas no meu caso, para eu ser um ser humano melhor, eu não prestei atenção na alimentação, nem no sono, nem nada disso. Mas para eu conseguir correr 5 km, eu fiz. Para eu conseguir fazer, 40 chegadas, eu tentei me ajustar. Por quê? Ali
cada centímetro conta, cada controle do corpo conta, né? Então eu até sempre faço parada da corrida. Para você fazer uma caminhada no parque, você pode ir descalço, você pode ir de chinelo, né? Para você correr 10 km já não dá para ser qualquer coisa, é alta performance, você precisa de um tênis que amortece, te joga para frente, não sei o que e tal. E eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, eu sendo consultor, eu estou me colocando à prova de alguém que tem que ser alta performance, senão não dá conta. E aí eu falei, cara, então eu tenho que ser meio que um atleta. Aí eu comecei a condicionar. Eu falei assim, então não pode comer miojão e trabalhar? Não dá. Não dá pra ficar varando noites e noites e viver de energético? Não dá. Né? Então... A gente precisa entender que o corpo ele vai responder de acordo com o que você coloca nele de combustível. Né? É que eu achei que eu era o DeLorean, sabe? Você coloca casca de banana. Não vai. De papelão. Não vai. Se você coloca a gasolina no carro no posto da esquina, hora ou outra, o bico tá entupido, né? Começa a dar aquela reclamada, gasta mais. E é a analogia do corpo. O que você coloca para dentro vai reverberar no que você vai conseguir produzir. Da atividade física é meio antagônico porque a gente estressa para melhorar a nossa tolerância ao estresse, né? Então eu estresso o corpo, eu canso o meu corpo para que ele consiga num outro momento reagir melhor a esse estresse e suportar um pouquinho mais, né? Essa função, obviamente, se a gente fosse falar de muito grosso modo, sim, né? É uma das adaptações do treinamento e da atividade física. Uhum. Então é isso que a gente busca quando você fala, poxa, eu quero correr 5 km. Poxa, legal. Então a gente vai cercar todo o universo desses 5 km. Como que está a sua alimentação? Tá bem, bacana. E seu sono? Tá bem também. E por que eu não estou rendendo? Então calma aí, Wagner, vamos dar uma olhada aqui como que tá os seus treinos. Poxa, você tá com algum problema particular, porque o estresse vai também reverberar na sua performance. Então, de novo, nós sofremos influências do meio, né? E essa influência que hoje a gente nota na atividade física, por que não também não vai ser notado na sua ação profissional, né? E no momento onde você está com tantas empresas, ou até fazendo um paralelo com o Corre Demais, você está com o sonho do empresário na sua mão, né? O sonho de crescer, o sonho dele ter uma estabilidade maior, o sonho dele ter, sei lá, X renda para poder passar uma melhor condição para os funcionários dele, para os colaboradores dele. Enfim, você está com o sonho do cara na sua mão. Então, sim, você tem que ter alta performance para continuar sonhando o sonho do cara, porque é para isso que ele te contrata. Ele tá contando comigo nessa, né? Legal que você falou do sonho, foi uma coisa bem interessante. Para quem não sabe, né, o Alan e a Veri foram o Alan e o Fabrício pela Corre Demais, né? E a Veri, pelo lado personal dela, foram clientes já da consultoria, né? Na época da pandemia, né? Exato. E a gente rebolou bastante ali para tentar trazer a galera, trazer um pouco de prazer pro pessoal, né? Motivar. E teve uma mensagem, cara, acho que eu até tirei print e salvei na Veri, que foi coisa de 1 ano depois que tinha acabado a consultoria. Ela mandou uma mensagem do nada, assim, brotou no WhatsApp e falou assim: oi, Wagner, tudo bem? A Veri e tal. Só queria te dar um feedback que a gente veio numa busca, né? Eu tinha um objetivo de renda, um objetivo de quantidade de alunos, que a gente veio correndo atrás e hoje eu alcancei. Mano, aquilo deu um arrepio, cara. Caiu um cisco do tamanho de um meteoro no olho, sabe? E o mais engraçado é que olha como é essa corrente, né? Era um momento que eu precisava daquela mensagem. Olha que doido. Não lembro exatamente o contexto, mas eu lembro que era alguma coisa assim, de eu estar... de tempos em tempos eu tenho essas nuances. Eu falo, será que eu tô fazendo certo esse trabalho? Porque é muita responsa, né? Eu encaro como além de ser o sonho do empresário, o cara tá aqui, tem 60 funcionários. Pô, tem 61 famílias, né? Que estão dependendo daquilo. Não que eu tenha um superpoder de fazer um estrago muito grande, mas eu tenho, né, uma coparticipação, né,
naquela tarefa. E às vezes eu fico refletindo, será que eu estou fazendo certo? Será que o caminho é esse? Será que eu posso melhorar alguma coisa, né? E ela lembra que essa mensagem veio bem nesse dia, assim, que eu tava nessa reflexão, chegou a mensagem e eu falei, putz, né, se eu estiver fazendo errado, eu acertei, pelo menos, né? Mas parece que não. Os resultados, eles não são imediatos, né? Se a gente planta, e a gente vai cultivando, vai lá, põe a aguinha, e nem sempre uma árvore dá o fruto no mesmo tempo da outra, cada um tem seu tempo. E, obviamente, pensando em negócios diferentes, né? Sim. Então, do Corre Demais, quando você prestou a consultoria para a gente reestruturou um monte de processos e reestruturou um monte de processos, passou a ter uma visão diferente do negócio, né? E que nos ajudou demais e hoje a gente conseguiu se restabelecer e consegue caminhar sozinho, mas sempre olhando para trás. Wagner, então, socorro. Olá, Deus, sou eu de novo. Então, é legal nesse sentido de você ter uma referência de quem está enxergando sempre de fora e que tem uma expertise de negócio, né? Auxilia demais na nossa caminhada aí enquanto empresário, né? E a Vera é a mesma coisa. Posso falar na condição ali de estar vivendo o dia a dia dela. A vida do personal é uma vida mais solitária, né? Nossa. Então, você dialoga ali com seus alunos e tudo, mas é uma vida de decisões, de tomadas de decisões mais solitária, né? Porque você é a sua empresa. Bem autônomo mesmo. Exato. Né? Então, enquanto eu não Corre Demais, entre os erros e acertos, eu tenho o Fabrício que me ajuda muito a ver ele também, mas falando do Corre Demais em específico, o Fabrício fala, o que você acha de tal coisa assim? Acho que não, acho que não. Então, e ele, eu tive a ideia, assim, talvez seja o caminho, vamos construir. Então, é dentro dessa pegada, Wagner. Foi muito importante para a gente reestruturar a empresa e aqui eu vou abrir até pedir licença em uma das nossas conversas da consultoria, que você, já falei que marcou para você, mas cabe abrir aqui. Você falou assim, saia da mediocridade. Né? Então, às vezes a gente fala que é um tapa, mas naquele caso foi um chute mesmo na cara, né? Onde você, é verdade. E da mediocridade é sair da média, oferecer o que a média não oferece, né? Oferecer porque hoje, Wagner, no meu entendimento, o que faz um profissional se destacar, o que faz uma empresa se destacar é o atendimento. É o atendimento e a conexão, o relacionamento pessoal, interpessoal que constrói, humano. Porque máquina, cara, ela não interage, entendeu? A máquina não consegue sentir. Eu acho que a diferença hoje no que a gente diz respeito a empresas e quando a gente trata com outras pessoas é o sentir. Assim, poxa, o que o Wagner conseguiu fazer esses 5 km? Legal. Wagner, vamos dar 2 passos para frente, vamos buscar uma prova mais... Vamos. E é sentir esse desejo de avançar, é sentir esse desejo de aprimorar, de buscar o mais. Ou, de repente, a pessoa está passando por um momento não muito favorável no campo pessoal. Fala assim, então, o que você acha da gente dar uma segurada, a gente faz aqui... Então, essa troca do sentir e do interpessoal, no meu entendimento, é o que faz a grande diferença nas empresas nos dias de hoje. Com certeza, cara, com certeza. E é um negócio muito bacana que... E aí você vê onde é o laço que une vocês três, né? Vamos falar dos três, né? Você, o Fabrício e a Veri. A Veri, eu lembro que ela tinha uma coisa muito forte, porque apesar dela ser a saradona, né? Ela busca isso... Ela sempre frisou muito assim, eu sou a saradona, mas eu sou mãe. Exato. Né? Então ela respeita o corpo dela como mãe, enquanto mãe, né? Ela entende do momento da gestação e tudo mais, e ela consegue compreender e montar um treino direcionado para esse momento da vida, para as limitações, usar a limitação como um suporte, né? E eu vejo que vocês fazem isso também na assessoria. Você vê que a pessoa lá teve um colega, esqueci o nome dele, infelizmente,
um colega que ele é mais grandão assim, ele falou que teve um problema no joelho, nos dois joelhos, teve que operar, um escambau. E eu comecei a conversar com ele no final de uma das provas que a gente fez, e eu perguntei do tênis. Começou pelo tênis do caminho ali. E aí ele falou, ó, cara, é o seguinte, eu sou grandão, eu sou pesado, eu entendi isso, eu tive lesionamentos, né, lesões no joelho e tudo mais, e eu, cara, quando eu comecei eu queria fazer a de 5 km, depois queria fazer de 7, 8, depois queria fazer de 10, e eu tava falando assim, não, vou fazer maratona. Quando eu cheguei na de 7, indo para 10, que eu já comecei a sentir o joelho, eu falei, cara, é o seguinte, em vez de eu tentar fazer muito longa, vou fazer a de 5 um pouco mais rápido, vou fazer a de 5 um pouco menos morrendo. E aí ele me deu um olhar fantástico, porque foi a minha primeira prova com a Correr Demais. E eu falei, é verdade, né, cara, não é só questão, a métrica não é só correr 42 quilômetros, correr 21 quilômetros. A métrica é, cara, se você não está afim, não faz sentido, sei lá, seu corpo tem uma limitação X, né, você pode se manter na métrica 5 km, mas aí você vai para o fator tempo, você vai para o fator energia, né? Enfim, ele me deu essa parametrização muito legal. E ele foi comentando isso e dava para ver que o comentário que ele estava fazendo era em cima dos treinos também que vocês passavam, em cima contornando e abraçando as limitações. Né? O Abílio Diniz fala no livro dele lá, o Caminhos de Escolhas, pelo menos o primeiro, que ele ficou possesso quando ele teve um acidente, né? E aí ele fraturou acho que a coluna, sei lá, uma coisa assim, e ele jogava polo. E aí ele ficou, tipo, ele já tinha uma grana um pouquinho melhor aí e foi procurar todos os médicos do mundo. E todo mundo falando, você não pode fazer mais exercício, você não pode fazer mais exercício. Teve um que falou assim, cara, você quer fazer exercício, você é teimoso, você vai fazer, vai, vou. Então, você precisa fortalecer o seu abdômen, né, sua parte muscular para sustentar melhor a sua coluna. Aquilo ficou na minha cabeça. Faz todo sentido, né? Por que você vai deixar cada vez mais o cara no ósseo, aí ele vai engordar, vai causar mais pressão, vai ficar mais peso, a coluna vai ficar pior. Sim. Né? E aí eu acho que eu até comentei, né, esse detalhe com você, porque eu tenho um problema na coluna, e você falou, é isso, precisa fortalecer. A gente vai buscando caminhos. Temos profissionais e profissionais. Do mesmo jeito que o Abílio Diniz, que tem, né, um dos maiores patrimônios aí do Brasil, teve todos os profissionais para falar que não e um para falar que sim, a gente também tem. Então, eu não acredito que a gente pega muito e fala assim, meu médico falou que eu não posso mais correr. Eu falei assim, é a única opinião? Não, então busque pelo menos mais duas. Porque a partir do momento que você não pode correr por XYZ, ok. Mas não, você pode se fizer deste jeito. Você pode se fizer daquele jeito. A gente, é o que eu disse, a gente constrói conhecimento para fazer o aluno chegar no objetivo dele. A gente luta com o imponderável, do mesmo jeito que a empresa. A empresa não controla o mercado. Né? Então, do mesmo jeito que a gente não controla uma lesão no aluno. Eu tenho um aluno que tem uma prova marcada em Berlim em setembro. Meu xará. E o Wagner vai para Londres. Esse é o Marcelo, vai para Berlim. Berlim do Wagner já tá cheque. Já tá cheque. E ele machucou. Assim, machucou? Então poxa. Tá. O que o médico falou? Ele falou que eu posso fazer caminhada. Bicicleta, dá? Dá. Outros aeróbios, dá? Dá. Ok. Assim, olha, passa no fisioterapeuta, vê o que ele tem para te dizer, vê como que ele consegue acelerar essa recuperação. Vai continuar trabalhando o corpo de outras formas. Exatamente. Para que quando ele esteja apto, eu minimamente tenha a parte cardiorrespiratória dele preservada e apta a iniciar um programa. Aí eu penso só na parte específica da corrida e desenvolvo. Como é alguém que já tem um histórico, então eu tenho como trabalhar isso de uma forma melhor. E personalizada, né? Exato. Não sei nem se a gente pode comentar a respeito, mas você falou eu fui falando das limitações, etc. Teve uma última prova que você fez aí, eu acho que foi a última, né? Você teve a oportunidade de correr com seu aluninho lá, que estava numa cadeira de rodas, não é isso? Exato. Cara, isso foi fantástico. Eu fiquei chateado de não ter participado da prova para não perder essa cena. Eu nem queria correr. Wagner, isso eu posso dizer assim com todas as palavras. Toda vez que eu consigo fazer, uma das
provas mais gostosas que a gente faz, ou que eu faço no caso. Foi a terceira prova que eu fiz com meu aluno. Eu costumo dizer que eu já ouvi outras opiniões, mas eu não gosto muito de institucionalizar, porque em vias de internet a gente não sabe como que as pessoas enxergam, Sim. né? Então, foi a terceira vez que eu corri com um aluninho cadeirante. E é um negócio assim sensacional. Nossa, imagino, Sensacional, cara. porque naquele momento, né, naquele espaço-tempo de vida, provavelmente ele não conseguiria fazer aquilo de forma autônoma, né? Talvez nem na fase adulta. Sim. Os outros, este que eu corri 2 domingos atrás, ele tem marcha, mas ele tem uma marcha mais comprometida. Os outros 2 aluninhos não, eles eram cadeirantes mesmo, não tem mobilidade, não tem marcha. Então, se não tiver uma outra pessoa para fazer Ele não isso, consegue. e o que eu gosto é de fazer a pessoa experimentar. É muito louco desde isso, cara. E assim, desde o menino, do aluninho lá na cadeira de roda, como ele correu dando tchau para as pessoas e sorrindo, tava ali explícito o prazer, né, no rosto dele. Eu também gosto de oportunizar, assim como eu fiz com você. Você Wagner, você nada, não nada? Nada. Já nadou na represa? Não. Tem coragem? Vamos lá. E isso nasceu de um negócio assim, nas aulas de educação física na escola, o primeiro aluninho que eu corri, ele só gostava de fazer aula de pega-pega. Então, a gente, toda aula com corrida, conduzindo a cadeira de rodas e tudo mais, e ele só gostava de fazer aula de pega-pega correndo. E, poxa, na quadra é um negócio meio limitado, tem outras crianças correndo e tudo mais. Então, conversei com a família e falei assim, família, o que vocês acham? E aí, pô, Foi uma proposta sua? foi uma proposta minha. Nossa. E aí a gente acha as famílias tão loucas quanto a gente e topou, cara. Aí eu falei assim, nossa, fantástico, vamos lá. E o que é incrível, por exemplo, esse primeiro aluninho, ele era não verbal, né? E aí eu falei assim, mãe, e aí, como é que ele ficou? Ele falou assim, professor, ele adorou. E aí, no mesmo instante, eu falei assim, tá, como que eu sei que ele adorou? Na prova, ele, poxa, você sabe a subidinha ali que a gente faz da avenida, do final da Kennedy? Sim. E ele falou assim, mais rápido. Né? Porque ele verbalizava algumas palavras e aí você via pessoas subindo com mais dificuldade e tudo, e ele, mais rápido. E poxa, contornamos, descemos e tal. E eu falei assim, mãe, e aí, se ele não verbaliza tanto, como que ela sabe que ele gostou? Eu falei assim, sério, mãe? Ela, sério, ele tomou banho com a medalha e dormiu com a medalha. Nossa senhora. Cara, já não era. tem nem o que falar, né, Não cara? tem, não tem. Sensacional, velho. Essas coisas que entra aquela da missão de vocês, né? De sonhar o sonho dos outros, tal, sonhar junto, né? Isso é muito legal mesmo, cara. Não chega nem perto do que você tá falando, mas assim, o que é pra mim, muitas vezes, o empresário, ele é um objetivo principal. Então, o empresário ter conquistas é surreal pra mim. Então, tipo, Saddam, que é um tatuador aqui, referência no ABC, né? Cara, super gente boa. Quando a gente inaugurou o estúdio dele atual, que é imenso, no meio da pandemia, putz, eu entrei ali e fiquei contente pra não chorar, assim, porque eu achei animal e me senti muito parte daquilo. Só que, mesmo assim, ainda é um objetivo. Eu estou sendo pago pra isso e eu quero chegar lá. Agora, quando chega um funcionário do cara, que muitas vezes ele poderia ser uma das pessoas que eu poderia ser um responsável até por tirar o cara, porque às vezes acontece. A gente começa a olhar e fala assim, olha, esse funcionário não está na mesma vibe da empresa. A gente está atrasando a vida dele e ele está atrasando a empresa, né? Ele não deveria estar aqui, ele deveria seguir o rumo que ele quer. Mas isso gera desemprego, né? Sim. Vamos falar assim, demissão. E então eu não estava lá em prol desse cara substancialmente. E muitas vezes chega um funcionário da empresa, o cara fala assim, posso te chamar aqui no canto? Claro, cara. O que foi? Eu queria te falar que eu fui promovido. Né? Não sei se você sabia ou não. Não sabia, porque às vezes é empresa grande, né? Tem vários setores, eu nem tô atendendo mais o setor do cara. Plantei a sementinha, sai fora e deixei ele aí com o supervisor, né? E o cara fala, eu tive um
uma promoção, tenho certeza que tem mão sua, não na decisão, mas de me movimentar, de fazer enxergar a empresa com outros olhos e fazer a função. Isso me bate, assim, me emociona, porque é algo inesperado, é um efeito colateral, entende? É muito doido isso, né? E aí quando eu vejo essas coisas acontecerem, é um exemplo de um funcionário, de um cliente atingindo o objetivo, uma mensagem que ele dá ver e realmente bate assim, bate fundo e fala, olha cara, aí realmente não tem dinheiro que pague, né? É um negócio surreal, né? E acho que o mais importante, Wagner, isso é do dia a dia, é da vida real, né? Porque hoje a gente está muito à mercê da vida digital. E nem sempre a vida digital traduz... Quase nunca, na verdade, né? Você foi bem no ponto. Traduz o que realmente acontece, né? Então, quando você recebe a mensagem da Veri, é porque de fato teve uma transformação. Quando você recebe a mensagem que por vias do efeito colateral da empresa o cara teve a promoção e por conta das suas intervenções, é da vida real. Agora, quando a gente olha, atividade física tem muito, não posso falar do mundo empresarial porque não faz parte do meu mundo, mas na atividade física tem muito. Os tempos que você consegue, treino regenerativo, o cara faz para 20 baixo, entendeu? E a gente, enquanto professor também, a gente também tá ali à mercê do que o aluno quer passar nas redes sociais dele, nem sempre fazem sentido com o treino que você prescreve. Sim. Entendeu? Eu falo assim, poxa, corre 5 leve, aí corre 5 esguelando. Treino regenerativo na internet. Então, tem uma aluna minha de personal que ela fala, na internet todo mundo é o que quer. É verdade. Então, essas coisas tocam a gente porque faz parte do mundo real. Entendeu? São pessoas reais, com sonhos reais e palpáveis. Que e dificuldades assim, reais e também. E dificuldades reais que falam assim, poxa, mudou na minha vida isso. Olha, alcancei isso. É muito legal, cara, porque agora você falou um ponto que é o objetivo do podcast, né? Eu comecei a consumir podcast, assistir e tal. Só que assim, o que acaba chegando mais, né, nas pessoas são os mais famosos. E tudo bem, é um formato deles, né? É o ciclo de amizade dos caras famosos e conhecem os famosos. Só que falando do empreendedorismo, é muito complicado, porque você começa a estudar casos lá, você vai para a faculdade. Eu fiz Metodista, fiz HSM, fiz FGV, né? Então são faculdades muito boas. Só que você chega na FGV, o cara fala, então vou estudar o caso aqui da Amazon, né? O Jeff Bezos, não sei o quê. Aí eu fico, como é que eu vou chegar no nível desse cara, velho? Me fala, né? E quando eu começo a trabalhar com empresas tipo no Sebrae, quando eu trabalhei, né? E quando eu vejo na minha consultoria, é a dor real. Então, quando você pega uma empresa que sai faturando do zero e começa a faturar 10 mil, e 10 mil não é dinheiro de pão, né, de outras empresas maiores, eu vejo que, nossa, que esforço esse cara teve para chegar nesses 10 mil de faturamento, né? Que incrível. É esse mundo real. E aí, quando eu pensei no podcast, eu falei, cara, eu preciso trazer pessoas do mundo real. Mas pessoas extraordinariamente normais, né? Muito contraposto, né? Pessoas do mundo real que são extraordinárias, com histórias extraordinárias, como essa que você trouxe aqui, né? O efeito que você consegue causar nas crianças que você atende na escola, né? na escola que você trabalha lá, no Corre Demais e tudo mais, é um efeito que eu olho e falo, cara, isso só atinge porque você tem um propósito. Né? Porque você quer atingir aquilo, você quer atingir o coração da pessoa, né? Não é o músculo, não é a fibra, né? É o coração e a mente. E isso eu acho que é o principal ponto que fez trazer né, você como representante da Corre Demais, né? Para aqui, para a gente conversar. Que realmente são histórias do mundo real. Muito legal, cara. Você usou a palavra-chave aí. Vou dar uma pausinha aqui para fazer uma homenagem aos nossos patrocinadores, os nossos amigos aqui, a gente já volta. Bom, eu comentei aqui da sede Zingene, que é do nosso amigo Renan, né, e ele comenta muito, né, que quem
Quem não mede não gerencia. Então o Renan ele consegue ajudar muito nesses indicadores e metas, né, conectando tudo isso ao financeiro. Então se você é da indústria, serviço, comércio, procura o Renan que ele vai te ajudar. Seja com processos, com layouts, com documentações, indicadores, ele é pau para toda obra. Nessa parte aí tática, operacional, ele vai com certeza te ajudar e te dar um norte. Eu apertei o botão errado aqui, mas tudo bem. Aí, venda simples, do nosso amigo Vinícius, tive uma reunião com ele hoje, um cara fantástico, tem uma visão muito abrangente do setor de vendas, ele respira vendas, ele adora vendas, ele consegue trazer esse ar para você que tem dificuldade em vender, de organizar a equipe, etc. A CRM Seguros. Para quem não sabe, CRM é um sistema, né, existem vários no mercado, de relacionamento com o cliente, de você organizar o atendimento ao cliente, organizar os dados dessas pessoas para você entrar em contato, fazer uma venda, fazer um pós-venda. E a CRM Seguros ela é um sistema, né, online que é feito para quem é da área de seguros. Então, corretores, no geral, precisam ter acesso a essa ferramenta que é muito legal, muito bem planejada, do nosso amigo Celso, que vai te ajudar a você ter resultados melhores. E assim como a gente vem conversando aqui, ser um corretor também é uma missão ali bem solitária, né? E a W Suzuki Consultoria, a gente está criando novos planos de consultoria. Uma delas que a gente vai lançar em breve é um modelo de assinatura para pequenos empreendedores, para a gente conseguir fazer um trabalho parecido aí com de assessoria, para o cara ter sempre um suporte do consultor sem ter que fechar um plano grande com a gente, pagar caro ou qualquer coisa do tipo, algo que ele consiga sustentar, mas que a gente tenha um suporte bem legal aí para o cara continuar crescendo. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo, está muito bom. O mais legal, cara, desses bate-papos aqui do podcast é que sempre aparece uma coisa muito inesperada, né? Algumas histórias. E eu vou trazer um pouco para mim que você falou da represa. Cara, como a represa é um negócio doido, né? No dia tinha até uma moça que ela tinha muita experiência, né, em piscina e tudo mais. Até ela ficou meio chocada, falou, gente, como é difícil nadar numa represa, né? E trazendo de novo o paralelo com a vida, né? A natação ela me trouxe muitos paralelos, porque realmente meu objetivo era só não morrer afogado. E aí um dia o meu professor de natação, ele falou assim, cara, você tá nadando cruzado, assim, você tá jogando a mão para cá, então seu corpo vai para a esquerda, depois vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, e você não tá indo reto, você não tá sendo eficiente. Em algum momento ele falou assim, cara, você não precisa ficar dando braçada o tempo todo, você sabia? Sabia que você podia deslizar mais na piscina quando for essa a sua vontade? Você dá menos braçadas e atravessa a piscina numa boa. E aí vira e mexe, algum empreendedor me manda uma cena que virou meme, assim, dois caras nadando e um cara se debatendo, você deve ter visto isso já, né? O cara se debatendo na piscina e o outro assim, dá uma abraçada, aí dá outra e vai que vai. E no empreendedorismo é muito assim, o cara se matando de trabalhar, horas atrás de horas, não almoça, não dorme, não faz todo o condicionamento e não tem resultado. E o outro que está mais tranquilão está mantendo resultado, né? E aí quando a gente foi para a represa, tudo que eu aprendi na natação eu consegui usar como base. Só que é uma base num cenário que o jogo muda completamente. Você enfia a cara na água e você não vê absolutamente nada. E quando vê é uma coisa que te assusta, né? Que você falou, às vezes, será que isso é um bicho? Né? Será que é uma cobra? Sei lá. O que é isso aqui? É um toco? E bate um desespero. E aí eu comecei a pensar, eu estava nadando, comecei a me desesperar, tentando controlar a respiração, mas o batimento cardíaco não deixava, né? Porque você começa a se desesperar, acelera tudo aqui, descontrola, você não consegue manter o tempo da respiração. E aí eu tive que parar onde eu tava, ficar meio que boiando e falar assim, cara, é água, que nem da piscina, você só não consegue ver, mas é água, não tem nada embaixo de você. E aí eu fico pensando, mas não dá pé,
eu vou morrer afogado. Mas, cara, mesmo na piscina que dá pé, você também pode morrer afogado se assim quiser, né? E aí, cara, o controle mental que você tem que ter na hora lá pra fazer sei lá quantos, nem alguns metros só ali, né? Aquele dia a gente ficou brincando. Sim, foi uma adaptação. Eu costumo dizer, e aí novamente traçando paralelos, o que vale mais? Nadar mais rápido uma distância maior ou nadar mais lento uma distância menor? Né? E essa é uma das diferenças de nadar na represa, porque a principal diferença de nadar na piscina, dentre tantas, é a referência visual. Né? É óbvio que não tenho borda para segurar, não tenho raia, tudo bem, mas o que mais pega é você olhar para baixo e não ver nada, né? E quando você levanta a cabeça para respirar, você tem um mundão enorme para você ver. E aí, eu olho para onde? Eu olho para quê? Então, o paralelo é esse. Se você, obviamente, entra, faz adaptação, assim como a gente fez a adaptação lá, primeiro uma parte onde dava pé, foi até a boia, deu a volta na boia, volta, aí depois a gente consegue ir um pouquinho mais longe. Mas se você consegue, controlar a sua mente, fala assim, é água. Se eu bater o braço e a perna, eu vou pra frente e tá tudo certo, porque a água daqui é barrenta, é mais pesada, ok. Mas se bater braço e perna, você vai pra frente. Vai nadar, vai pra frente. 2, controlou a respiração, controlou a mente. Falou assim, não, aqui é um ambiente controlado, eu tenho um caiaqueiro aqui do lado, eu tenho um suporte, tem um cara que tá nadando aqui comigo. Na pior das hipóteses, ele grita socorro. Então, tá tudo controlado ali. Então, a gente precisa, assim como na vida, se convencer de que para de desespero. Pensa e veja como que você vai resolver seu problema ali, no caso. Né? Então, na natação ali em águas abertas, o referencial visual é talvez o que gere mais segurança. Então, e isso de todos os jeitos, óculos que embaça, né? E isso você não enxerga, você não tem noção, percepção de onde você está, vai te gerando pavor, não tem jeito. Então, a represa, posso dizer aqui que já acompanhei caras exímios nadadores de piscina que quando caíram na represa, assim... Travou, muda o jogo. Muda o jogo, totalmente. Eu vejo que eu fiz até um vídeo que eu postei nesse dia aí, sentado no porta-mala do meu carro, porque eu fiquei embasbacado. Mas num modo legal, né? Eu achei sensacional ter nadado alguns metros dentro da represa. Só de eu ter entrado na represa, eu já me senti tipo um cara de superação, assim, sabe? O cara podia sentar num grupinho e falar assim, eu subi o Everest. Eu falo assim, e eu que nadei numa represa. Pra mim é a mesma coisa, entendeu? Eu sentei no porta-mala lá e fiquei, cara, que animal, porque dá um medo da porra lá o negócio. E foi muito bacana. E a galera entrando com umas roupas de... pra mim parecia roupa de mergulho, né? Mas é roupa especial pra natação. E eu de sunga normal ali, né? No frio do cacete ali da água. E eu achei mais legal ainda, né? Que tem toda essa questão de se colocar à prova, né? E aí o controle mental que eu consegui trabalhar de alguma forma ali na empresa veio de alguns anos trabalhando meditação, controle da ansiedade, estudo do corpo, a alimentação, tudo isso veio na hora, assim. Eu achei muito legal, cara. Por isso que pra mim foi tão de superação, um negócio desse tamanho, né? Porque quando você tá num processo de depressão, por exemplo, você acha que o seu mundo acabou. Você acredita. O seu corpo reage como se o seu mundo acabasse. E aí eu chegava no meu psicólogo assim, prantos, né? Quando eu tava num processo desse, falando, meu mundo acabou, tal, não sei o que, tal. Aí ele falava com toda a calma, dava uma raiva, cara, porque ele é que nem você, calmo pra cacete, e eu quero me descabelar, ficava doidão lá e não dava. E aí eu chegava e falava, não, meu mundo acabou. Ele falou, mas por que acabou? Eu falei, não, porque como acabou? Agora eu não tenho mais noiva, não tenho mais namorada, não tenho mais relacionamento. Aí ele, tá, o que mais? Tipo assim, isso aí não serve, sabe? O que mais? Não, mas eu fui demitido, eu perdi o emprego da minha vida.
Isso só com 25 anos, né? Tipo, nossa, se eu tivesse 70, né? Mas no dia, né, pra mim era terrível. Aí ele falou, o que mais? Aí eu fui falando um monte de coisa e ele falava assim, isso é ruim. Aí eu já queria agredir ele. Na minha cabeça eu já tava arrancando a cabeça, querendo Mortal Kombat, assim, sabe? Essa cabeça sai voando. É. Mas eu falei, tô pagando esse cara, é melhor respeitar, né? Eu falei assim, lógico que é ruim. Por que é ruim? Aí eu, velho. E aí, hoje eu entendo mais das técnicas jogando pro lado racional, né? É ruim mesmo? Ou era só um emprego que você já não estava funcionando nem para você nem para a empresa? Ou era um relacionamento que tinha acabado faz tempo e você estava só querendo conforto, né? Ou era uma falsa estabilidade de dinheiro que você achava que tinha, mas que você só gastava em besteira. Tudo isso foi a minha realidade. E aí ele falava assim, para pensar. Como você está se sentindo? Eu falei, péssimo. Tá sentindo o quê? Como se o mundo tivesse acabado. Mas e fisicamente? Meu estômago tá embrulhado, e eu tô assim achando que eu vou morrer. Aí, tá. Eu quero que você pense da seguinte forma. Onde você está agora? Sentado numa cadeira. Essa cadeira está te oprimindo? Ela está te derrubando? Não. Tá. O ar tá faltando mesmo ou você acha que tem bastante ar na sala? Eu não tenho bastante ar na sala. Eu falei, então tá bom. Você está com fome, eu tô te agredindo, tem alguém te cutucando com uma faca? Assim, não. Então, podemos falar que racionalmente e fisicamente você não tem problema nenhum aqui agora? Aí eu falei, sim. Então, a gente pode concluir que isso tudo está na sua cabeça. Aí eu, podemos? Faz todo sentido. Né? Então, tudo isso está... Aí começa todo um trabalho que não é fácil, né? De pensar nisso. E me veio essa cena quando eu caí na água. Porque é aí que eu pensei, água é água, caramba. Eu sei nadar, eu tenho musculatura, meu braço vira. Eu sei inclusive o ângulo que a mão tem que entrar para sair para empurrar a água. Então é só fazer o que eu tenho que fazer, caramba. E aí tudo isso veio concentrado, eu falei, tá, vou tentar nadar. Né? E aí controla a respiração mais ainda para tentar desacelerar o batimento cardíaco do desespero. Tenta não pensar que embaixo tem, né, umas dezenas de metros no fundo e você não sabe o que tem ali. E vai embora. Beleza. Tive toda essa percepção naquele dia. Quando senta um empresário, inclusive nessa cadeira que está sentado, né, e fala assim, cara, você não faz ideia de como eu estou sentindo. Meu mundo acabou, meu gerente, cara que trabalha 20 anos comigo, pediu demissão, ele que conhece tudo que acontece na empresa, eu já estou há 3 meses sem conseguir lucrar, assim, eu vou quebrar. Você não faz ideia de como eu tô sentindo. Aí eu começo a chutar. Deixa eu imaginar, você tá faltando ar, você tá sentindo que o estômago tá revirando, você tá sentindo que amanhã vai ser tudo a perder, que você vai perder a mulher e tal, o carro e tudo mais. Puta, cara, é isso mesmo que eu tô sentindo. Aí eu tenho que fazer mais ou menos o mesmo exercício que o psicólogo fazer comigo. Então, essa cadeira tá te incomodando? E o cara vai refletindo, né? Cara, tudo muito doido, né? O que a mente faz com a gente, eu sei lá como é que funciona, né? Você, ali na represa, passou por algo que eu passei no mar. Como eu disse, para fazer um Ironman eu tive que construir a prova aos pouquinhos. E procurei ajuda, obviamente, para nadar no mar. Uma assessoria que prestava esse atendimento lá em Santos. E foi muito... A gente nadava, dava volta numa ilhazinha e voltava. Nisso o tempo começou a fechar. Que delícia. E aí começa a vir a nuvem abaixando e você nadando, você olha assim, meu Deus. E a nuvem chegando perto. E estávamos no grupo de 5 pessoas, um dos que estavam nadando começou a... E ela pegou, juntou todo mundo, para, tava com stand-up, para. E isso para mim é muito nítido ainda, muito vivo na minha mente. Ela falou assim, escuta, o medo te salva, o desespero te mata. Então, olha que louco. Faça o seguinte, você sabe o que você tem que fazer, respira, nada, é naquela direção. O que você passou ali foi isso, você estava com medo, né? Mas toda a experiência que você adquiriu em toda a sua vida fez você racionalizar e falar assim, não, parou, calma aí, qual que é o controle? É esse, então vamos.
Agora, no desespero, aí vira o Jack. Só a mãozinha pra fora ali. Cara, é muito desafiador. E é um trabalho, agora sim, falando de umas proporções menores, mas é um trabalho que eu imagino que você tem que fazer todos os dias com alguém, né? Seja no personal, seja na corrida, que é tentar burlar essas barreiras mentais, não é? Porque Sim, o corpo faz o que a mente deixa, né? Então, porque todo mundo tem as suas batalhas, né? E você tá ali enquanto profissional para ajudar a pessoa a vencer as batalhas dela. Seja porque o cara não tá bem no trabalho, ou porque de repente não tá num dia legal, ou porque um aluno, poxa, de repente não alcançou a média que ele precisava. Sim. Então todo mundo tem a sua batalha diária. E nós, enquanto profissionais, nós também temos as nossas batalhas, né? Mas a gente está ali para falar assim, opa, tamo junto, vamos lá. Não é todo dia que você tá no ápice da sua forma, mas se você todo dia der o seu 100% daquele dia, muito legal. Você avança. E eu vou falar da terapia, Wagner, porque assim, é uma coisa que ela é muito negligenciada e talvez até as pessoas encarem com preconceito. Sim, muito. Mas posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que um dos períodos de maior crescimento pessoal foi o período em que eu fiz terapia. Obviamente a gente chega sempre lá com problema, né? Você não acorda e fala assim, hoje eu vou fazer terapia. Não, você chega lá com problema, é sempre assim. Né? Do mesmo jeito que o empresário também senta na sua frente, se a empresa está voando, ele não vou procurar o Wagner. Mas se a empresa está caindo, oh meu Deus, Wagner me salva. Então, a gente sempre chega lá com problema. E depois que eu consegui estabilizar ali o meu problema, vamos chamar assim, muito pautado pela ansiedade, porque por mais que você fale que a minha fala é uma fala calma, por dentro, cara, é um tsunami, entendeu? Então, muito dessa ansiedade lá, consegui entender as origens, e durante um momento eu brincava com ele, falei assim, olha, eu vim aqui ter aula de mim, ou seja, ter aula de como eu melhoro. E eu brincava com ele, eu falei assim, pô, eu cheguei aqui passando uma vez por semana, minha meta é passar para 15 dias e depois para uma vez por mês, entendeu? Sempre na meta, né? E aí ele morria de dar risada e ele falou assim, poxa, é legal a forma como você encara, porque muitas coisas do que nós fazemos, dos nossos comportamentos, das nossas ações, elas são reflexos do que foi talhado na nossa personalidade, reflexo das nossas vivências, dos nossos medos, das nossas vontades. Né? Então, quando a gente faz terapia, a gente consegue reorganizar as caixinhas. Não, esse negócio aqui é nessa caixinha, esse é nessa caixinha. Então, é um negócio muito bacana, é um dos profissionais que eu acho que tem uma importância ímpar, mas que ele fica muito com os preconceitos ali da profissão. Eu não preciso disso. Sim, é coisa de louco, né? É coisa de louco, eu não preciso. E é bacana. Seja lá o profissional que for, do ramo que for, porque quando você se compreende melhor, você tem tomadas de decisões melhores. Não é que você vai acertar todas, mas você fica com range mais consciência, um range de decisões aí mais fáceis ou menos difíceis de se tomar. E aí você diminui, né, a incidência de problemas que você causa para si mesmo. Né? Perfeito. Ou seja, já resolve grande parte dos problemas. Né? Uma parte dos problemas nem vão existir porque você parou de fazer merda. Exatamente isso. É muito legal, cara. E esses dias o meu psicólogo, ele chegou numa sessão e falou assim, e aí? Fala aí, como é que tá? Olha, cara, puta, tá tudo bem, meu. Tudo bem mesmo. Aí ele, é mesmo? Tá. Por quê? Puta, ele tem que botar um porquê, né? Não dá pra ele falar assim, que legal, vamos falar de outra coisa e vamos embora. Não, ele tem que meter um porquê. Eu falei, por que tá tudo bem? Aí eu fiquei assim meio, por quê? Por quê? Por que você tá perguntando, né? Ele falou assim, cara, a gente acha que a gente precisa ter problema para ir no psicólogo, né? Que é o que você tá falando. E também você reforçou que é uma coisa que a gente poderia também, né?
se sentindo bem, manter, né, um acompanhamento, etc. E aí ele me falou, cara, se a gente não tiver consciência de por que estamos bem, como é que você vai replicar? Você vai virar uma vida inconsciente. Tá bem, por quê? Sei lá, tá bem, então tá bom, é isso aí. Aí um dia que você estiver mal, como é que você vai fazer para ficar bem? Se você não sabe como você chegou lá. É um negócio muito doido, né? Coisa de psicólogo. Aí eu fiquei assim, mano do céu, sei lá, agora eu vou ter que explicar o porquê que eu tô bem. Tá, deixa eu pensar. Tomei café, gosto de café, né? Aí você começa a ver um monte de coisa. Só que nessa procura, vem umas respostas assim, eu não tive tais problemas. Né? Então, por si só, a felicidade era a ausência de dor, né? A ausência de coisas ruins já era uma coisa boa. E aí ele foi criando essa consciência e falou assim, legal. Aí ele organizou, né, de uma maneira, ele falou assim, então os tópicos que você me falou que te deixaram feliz foi isso, isso, isso. E foi. Então tá bom, essa é a receitinha sua da felicidade. Quando você estiver mal, você lembra dessa receitinha e tenta buscar. Eu falei, mano, sensacional, a vida parece bem mais simples dessa maneira, né? Pensei que era só torrar o dinheiro, comer uma caixa de chocolate, né? Todinho, né? Eu sou do time todinho. Então, enche a cara de todinho e tá tudo certo, né? Enche o corpo de açúcar, ele reage e fala que tá tudo bem, né? Entra no modo de negação. É muito interessante, né? Essa parte do autoconhecimento. Sim. E aí emenda com o autoconhecimento físico. De novo, da experiência da corrida no escuro, né? Faz a gente se autoconhecer. A última que teve lá que foi na Kennedy também, que eu corri e errei feio, né? a minha métrica ali, eu falei, esse autoconhecimento aí vai chegar ainda, né? Não é hoje. Mas quando a gente erra pra mais, tá bom, né? A gente faz mais rápido. Exatamente. Eu achei que ia ser 1 hora, né? Fiz em 50 e poucos minutos. Falei, quase 10 minutos a menos. Fiquei feliz. Tá bom. Errou, mas saiu no lucro. Cara, sensacional esse papo. Eu tinha certeza que você ia representar muito bem a assessoria de corrida. Eu estou bem, bem contente. Legal que você comentou também, só para aproveitar e deixar no ar aí, né? A assessoria, você tem clientes, né, em outros países. Então, apesar da assessoria ser de São Caetano e, né, ter uma grande parte da galera ser de São Caetano, mas por causa da indicação e tudo mais. Mas não limita, né, o trabalho de vocês, né, esse acompanhamento. A pandemia, ela, sem sombra de dúvidas, foi das maiores dificuldades que a gente enfrentou, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista profissional, né? Se alguém chegasse lá na época da faculdade e falasse assim, olha, você vai dar aula online. Não dá. Que é isso? Que absurdo, tá louco? Não tive essa matéria na faculdade. E a gente se reinventou. Porém, se a gente for tentar enxergar o copo meio cheio, essa parte da interação digital, ela avançou anos-luz. É verdade. Então, ela permite com que... Hoje tudo está logado, né, Wagner? Então, ela permite com que o cara que eu atendo, que está lá em Portugal e que quer fazer a maratona de Londres, eu converse com ele, acompanhe toda a performance dele, seja a performance física, fisiológica, os feedbacks de treino, tudo. Terminou o treino, tá lá, ele... Alan, olha, o treino foi assim porque foi assim, tive tais esforços, gostei, estava bem, não estava, porque a métrica em si, ela diz pouca coisa. Certo. Corri 5 km em 30 minutos. Tá, mas quanto te custou correr esses 5 em 30? Porque pode ser, foi muito leve, fiz até com a caminhada no meio, dei a vida. Assim, suei o que eu não tinha para entregar esses 30 minutos. Sim. Então, os 5K em 30 minutos é muito pobre. Então, o feedback, eu costumo dizer que assim, o melhor feedback é aquele que vem logo após o treino. Que geralmente vem me xingando. Pô, pra que tanto tiro? Pô, minha panturrilha tá assim, você quer me matar, correr na subida. Canelite. Pô, minha canela.
Então, o melhor feedback ele é depois do treino. E porque ele vem com aquele amor, né? Um peso Vem com emocional. aquele calor do fim da sessão de treino. Então, como você disse, apesar da gente estar em São Caetano, a gente atende pessoal de São Paulo, você aqui em São Bernardo e em outros países também. A gente tem aluno em Portugal, tem aluno no Peru também. Então, porque com a tecnologia as fronteiras foram totalmente derrubadas. Eu costumo dizer que eu sou muito mais próximo em alguns momentos de alguns alunos que estão em outros países, né, com um oceano no meio, do que de um aluno que está na mesma cidade que eu. Às vezes no condomínio, né? Mesmo Às vezes no condomínio. condomínio eu não converso tanto com... E aí, como é que foi? O Wagner lá mesmo, o Xará, eu tô seguindo ele também no Instagram. E é um cara que eu me sinto muito próximo assim, também. Tipo, muita vontade de conhecer. E assim, eu demorei acho que uns meses para perceber que ele tava lá fora. Eu falei, mas esse cara nunca vai nas provas daqui, né? Que coisa, o que esse cara tem? Ele corre, treina direitinho. Aí eu comecei a ver as fotos, falei, mas que bairro que esse cara mora, né, velho? Esse cara mora no Rio Grande do Sul, né? Aí é outro país. Tá. Explica muita coisa. Agora sim. Então, com a tecnologia a gente rompe barreiras. E o treinamento, novamente, com a quantidade de dados que a gente recebe, mais o feedback do nosso aluno, assim, faz com que a gente tenha uma condição maior de conduzir ele pelo caminho que ele tem até o objetivo dele. Legal, muito bom. Muito bom. Queria agradecer pelos treinos, pela evolução como ser humano. Tá me fazendo quebrar algumas barreiras muito mais filosóficas e mentais do que do corpo, né? Hoje eu percebo muito isso. A corrida ela tá virando de novo um efeito colateral, né? Mas o resto tá mudando muito. Queria agradecer também a missão de vocês, né? Que é para contribuir com o ser humano, né? Qualquer coisa que é para contribuir com o ser humano, eu tô dentro e eu sou favorável, sou fã. Né? Sou muito fã da marca de vocês, da forma que vocês trabalham isso aí. E, por fim, agradecer por ter despendido do seu tempo, né? Sair correndo de uma aula de noite e vir para cá para trocar essa ideia e contar essas histórias que tenho certeza que para o empreendedor vai fazer todo sentido, cara. Obrigado mesmo, Alan, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A missão e os objetivos da empresa você tem responsabilidade direta por ter limpado ali e novamente alinhado o GPS. Por mais que estivesse muito claro para a gente, mas em algum momento, e é assim que é a vida, né? Por N situações você acaba perdendo um pouco do seu objetivo da rota. Agradecer por confiar na gente, né? A gente sabe que a corrida dá lá os seus efeitos colaterais, mas você também tem os seus objetivos enquanto atleta. Logo mais tem uma provinha para fazer, né? A gente precisa chegar nela e tem uma outra no final do ano e por que não o triatlon? Deixa o triatlon pra lá. Espero que o psicólogo não esteja ouvindo. Legal. Obrigado, cara. Bom, galera, é isso aí. Chegando no fim de mais um podcast, agradecer a atenção, o carinho, a orelha, a paciência de todos vocês. Está sendo um trabalho muito gratificante bater esse papo e distribuir com vocês. Está proporcionando conhecimento, proporcionando união, né, das pessoas que vêm aqui com as pessoas que estão assistindo. Tá muito legal de ver e quero agradecer vocês também que dão essa moral pra gente, essa audiência, né? A gente vai deixar também os contatos e links da Corre Demais na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube. Segue os caras lá, que os caras são bons, tá bom? Obrigadão, cara. Eu que agradeço, sem palavras pelo papo. Muito bom, valeu.